Acabou de abrir uma operação e não sabe muito bem como conduzir, o que fazer, sente medo, ansiedade, fica inquieto, não sabe se já protege um 0 a 0, não sabe se espreme o preço, fica aquela coisa esquisita e não sabe muito bem como lidar com isso? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse conteúdo de hoje é para você. E se tu ainda não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita para se inscrever, porque aqui eu posto conteúdo diariamente e quando eu vejo uma boa oportunidade, eu também canto essa movimentação de forma antecipada. Então, depois que tu sair desse vídeo, dá um tour aqui pelo meu canal e conhece um pouco mais do meu trabalho, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor para tua vida, beleza? Hoje eu vou utilizar uma boa operação que eu montei aqui no Bitcoin, e inclusive tem 3 vídeos falando dessa boa movimentação. Inclusive o primeiro vídeo eu cantei de forma antecipada para dar tempo para os meus inscritos se posicionar, caso eles queiram, ok? E também postei um vídeo durante a movimentação dos preços e no final um resumo completo de como que eu montei essa operação. E hoje o único objetivo é te ensinar a conduzir. Então bora lá, tá? Eu vou fazer um replay de mercado para simular de fato uma operação real, beleza? Dessa forma fica mais prático e você consegue compreender melhor. Vou tirar isso aqui, ok? Bom, para mim poder montar uma operação e conduzir ela, tudo começa pelo fractal de 30 minutos, que é um fractal intermediário, no caso dessa operação específica, tá? Então eu entendi que o mercado tinha um grande potencial de iniciar um processo de correção, como assim? Bom, se você notar, aqui no 30 minutos, temos um mercado iniciando um processo de correção, porque ele já subiu muito, ok? Olha só, temos aqui o mercado caindo em 5 ondas, fazendo uma onda 1, uma onda 2, tudo isso uma 3, uma 4 e uma 5. Então nessa região, eu estou me posicionando comprado no final de uma onda 5, dentro da teoria das zonas de Elliott, num fractal intermediário. Depois disso, eu estava me posicionando nessa faixa de preço, porque eu entendi que tinha possibilidade do mercado renovar esse topo, que é o topo da onda 4, para iniciar um processo corretivo. Então, a minha especulação de curto prazo era entender que o mercado finalizou uma onda 5 e iniciou aqui, de fato, um processo corretivo dessa impulsão. Porque esse mesmo fundo aqui que originou a captura de liquidez, ele é o fundo, ok? Ele é o fundo que fez o mercado girar. Então, aqui temos um choque que realmente valida esse movimento de baixa agora. Então, o mercado mudou o caráter aqui, ok? Ele mudou o caráter. Caiu em 5 ondas e está corrigindo. Então, para cá, eu tenho uma região de oferta legal, ok? Uma região de oferta. Só que esse tipo de visão era quando o preço estava aqui. E eu estava visando esse movimento de recuperação. Não sabia em quanto tempo, não sabia como que ele ia chegar lá, mas eu entendi que ele ia lá. Então, aqui era a minha região de saída. Aqui era a minha região de saída, essa região aqui. Beleza? Então vamos fazer essa simulação aqui em tempo real, tá? Deixa eu só voltar aqui para o início. Beleza? Vou tirar isso aqui. Vou colocar o replay de mercado. Pronto, vou selecionar aqui. Deixa eu só atualizar. Ok, atualizou. Vou puxar aqui para o centro, para ficar bem legal e dinâmico. E aí, nessa observação, eu estou entendendo que é essa região que eu já defini que era comprar. Então, não vou comprar no 30 minutos. Preciso reduzir o time frame, porque eu já sei a minha região de interesse é essa. Reduzir para o 15 minutos. Ajusto a escala de preço. Ok? Pronto, agora eu vou mexer aqui e entendo que o preço está vindo para a região de demanda. Essa é uma região de demanda e eu mensurando qual que é o tamanho do meu stop no 15 minutos, se eu pegar no toque essa operação, eu vou montar minha operação nessa região e conduzir, deixa eu pegar aqui, e conduzir, né, o meu stop para baixo dessa mínima. Por que, Lucas, para baixo dessa mínima? Já te explico. E o meu alvo, eu estou especulando que o mercado pode renovar esse topo aqui, que é o topo da onda 4, para só então continuar o movimento, quem sabe, de baixa, né? Então, minha operação, na prática, quando eu montei lá no Bitcoin, e eu trouxe o vídeo, para o meu canal, era 4 vezes o risco retorno. E aí, eu estava especulando esse tipo de movimentação, e quando o mercado chegasse na minha região de demanda, eu ia executar a minha operação, porque eu já tinha definido isso, tá? E de fato, o mercado ele vem, ok? Acionou a minha operação, absorveu candles da região de demanda com muito pavio é a absorção, e ele viola essa mínima interna aqui, ó, certo? Ele viola. Então, aonde que
estrategicamente eu posicionei minha entrada bem em cima da região onde todo mundo está sendo estopado, ok? E não desconfigurou a minha região de entrada. Por quê? Porque tudo isso aqui é meu bloco de ordem institucional. Como assim, Lucas? Agora eu te explico o que eu queria te explicar antes. Se você notar aqui no passado, esse fundo aqui, ó, que você está vendo, foi um sweep, uma varredura de liquidez que capturou essa região aqui de fundo do passado. Então, esses fundos arredondados aqui era uma região de suporte, e quem comprou aqui num futuro bem próximo, visando uma região de suporte, como o varejo gosta de operar assim, né, um institucional furou a região, varreu a liquidez necessária, e a partir de então iniciou-se, através dessa varredura, um movimento muito forte e o mercado subiu aqui em ABC, ok? Dentro de uma estrutura maior, de um fractal maior, de 1 hora e 2 horas. Então, faz sentido para você entender que as melhores oportunidades só ocorrem depois que as pessoas físicas foram eliminadas, e nesse caso o mercado tende a se mover. E aqui tá, varreu a liquidez, depois que varreu a liquidez, o mercado subiu e subiu muito. Porque essa é a lógica institucional, entende? Eles têm que manipular o varejo para conseguir a contraparte suficiente para movimentar os preços. E aí, agora que você entendeu a lógica de por que eu montei minha operação aqui, e nos vídeos que eu postei aqui no meu canal eu explico mais sobre isso, como eu falei para vocês, são 3 vídeos, certo? Quando o mercado varreu esse último fundo interno, eu sabia que era uma região de demanda boa, certo? E a referência desse movimento de impulsão, porque caiu em 5 ondas da teoria das zonas de Elliott, se tu quer saber mais, fica comigo que eu tenho um presente para você até o final desse vídeo. Aqui eu tenho a região do meu topo de subestrutura válido. Se o mercado fechar acima dessa região, ele ainda dá mais poder de fogo, entendendo que o mercado de fato ele confirma o giro. Então eu estou antecipando o giro de mercado, comprando na região mais barata possível, que é a minha região de demanda, após varrer a liquidez interna, entendendo que o bloco de ordem que iniciou um grande movimento foi responsável por capturar a liquidez do passado. E aí eu montei minha operação no fractal de 15 minutos, o meu alvo é 4 vezes o risco-retorno. Então, se eu estou no 15 minutos, eu preciso conduzir no 15 e no 30, certo? É dessa forma. Nada de ficar engessado olhando para 1 minuto, 2 minutos. Desse jeito você não vai conseguir alvos longos, certo? Então, se você está prevendo um alvo longo como esse, não dá para você ficar olhando gráfico de 1 minuto ou 3 minutos, 5 minutos. Não dá, entende? O mercado, de fato, aciona a minha região, testa de novo, volta e começa a subir. Nesse momento, eu faço o quê? Nada. O mercado mal pagou 1 para 1. Entende? Você tem que aprender a assumir seu risco. Você já entrou na operação? Calma, deixa o preço respirar. O mercado começa a andar. Deixa o mercado pelo menos quebrar o último topo. Ó, voltou. Aqui. Me responde uma coisa. Na hora que o mercado começou a andar, você tivesse colocado aqui e o preço tivesse dado uma riscadinha aqui, ó, ele te tiraria da operação e ia sem você. E você ia ficar com aquela dor de corno. Poxa, eu protegi cedo demais. Então deixa o preço respirar. E presta atenção, eu estou no fractal de 15 minutos. Esse movimento demora, você precisa ter paciência. Você entende? Tem que ter paciência. E aí, olha só, o mercado agora ele confirmou, de fato, a quebra de estrutura, então ele fez o choque aqui para mim. Só que agora eu já estou no efeito do movimento. Se o mercado fez o choque, dentro da minha estratégia, dentro do meu operacional, existe 2 formas de eu comprar e vender. Só que depois que o mercado faz o choque, é a forma, digamos, mais segura possível. Para mim, que já tenho muita experiência de mercado, eu já sei, eu já validei, já fiz backtest. E eu entendo que se eu comprei no fundo de uma onda 5, juntando essas confluências, quando o mercado quebrar o topo, eu já estou no trade. E eu comprei mais barato possível, ok? E como o mercado quebrou o topo agora, na pior das hipóteses, eu teria que comprar aqui, se o mercado voltasse nessa região aqui, no futuro mais próximo, ok? Então, olha só, isso demora, o mercado subiu aqui fácil, com replay, beleza, mas isso demora. Cada barra dessa é 15 minutos. Tem que ficar claro isso para você. E aí vamos ver como que foi a condução. O mercado foi, ele voltou de novo, ó, o mercado veio aqui, ó, no 50% dessa região de imbalance, que é essa máxima com essa mínima desse candle aqui atrás, encostou nessa região e aqui é a minha região de demanda, ele já ignorou ela. Aí o mercado ele precisa, de fato, quebrar essa região. Eu não posso proteger minha operação agora, encostar aqui, eu não posso, mas eu já posso colocar no 0 a 0, ok?
Então, preciso que o mercado passe esse topo aqui. Só que como ele já fez um fundo, quebrou e fez o choque e está pagando quase 2 vezes o retorno, agora é hora de pegar a tua operação que está aqui, ó, aberta, e o teu stop está lá embaixo. Vou colocar isso aqui de vermelho, tá? Agora é hora de pegar o teu stop que está aqui embaixo, ó, e jogar aqui para o 0 a 0. Por que no 0 a 0? Te explico agora. Se o mercado está nessa região, ele ainda não fechou acima do último topo. Então ele pode, de fato, voltar, varrer essa liquidez desse fundo aqui, ó, liquidez interna, cravar nesse bloco de ordem e pode subir. Mas se ele não subir, ele pode varrer ainda essa região de fundo. Se ele varrer essa região de fundo, ele tem a contraparte, então ele volta com tudo. Porque isso aqui é imã para o preço. Cada fundo desse de subestrutura é imã para o preço. Presta atenção. O mercado ele cai estopando os fundos, rompendo os fundos, para conseguir contraparte suficiente para subir. E quando ele sobe, ele sai rompendo os topos para conseguir contraparte para poder cair. Esse é o jogo da liquidez. Então, não é a hora ainda. Se o mercado quebrar o topo ou renovar o topo, aí eu consigo proteger já no stop gain. Por enquanto, eu já estou no 0 a 0. E sabe qual que é o melhor de tudo? Uma vez que você monta uma operação, se você já conseguiu proteger no 0 a 0, cara, deixa o mercado ir. Porque você tem que pensar o seguinte: bom, eu já não tenho mais risco nenhum. Se o mercado for, beleza, eu só vou conduzir de forma técnica. Eu já não tenho risco, acabou o risco, não tem mais risco, então eu vou conduzir. Vamos ver o que o mercado faz. Olha lá, fica patinando, volta de novo. Olha lá, renovou o topo. Renovou o topo, então ele deu abertura para continuar o movimento. Então isso aqui foi um boss. Tudo bem que o candle não fechou acima, no fractal de 15, mas isso aqui no fractal menor é um candle forte. Você tem que entender que o mercado ele é fractal, ok? E aí, a minha operação que está aqui, ó, eu vou colocar para cá. Opa, já não tenho mais risco e já estou ganhando alguma coisinha. Se você não tem paciência para fazer o que eu estou te ensinando aqui, cara, com certeza você vai perder muita grana. E você sempre vai ficar patinando. Escuta o que eu estou te falando. Abre o teu gráfico, se tu tiver com dúvida, e começa a aprender a conduzir. Coloca no replay, porque isso aqui é ouro. Isso aqui, de fato, vai te fazer consistente. Vamos lá. O mercado renovou de novo o topo. O que você faz, Luca, aqui? Eu não faço nada. Por quê? Porque aqui ainda é região de liquidez. Se o mercado romper aqui, ele vai estar capturando liquidez. Talvez ele pode cravar nessa região aqui, ó. Ok? E aqui ainda é uma região de imbalance. Ok? É uma região de imbalance. E eu tenho que, no mínimo, proteger aqui. Por quê? Porque eu também não posso ser hipócrita, né? O mercado já começou a andar, eu tenho que proteger minha operação. Certo? Proteger, tirar o meu risco, porque ele já andou bem, já pagou praticamente 3 vezes o risco-retorno. Ok? Vamos lá. Olha lá, o mercado riscou, ele varreu liquidez interna. Ok? Varreu liquidez interna. E renovou o topo e fez mais um boss. Ok? Fez mais um boss. Vamos ver. Tem essa região de imbalance aqui também, ó. Agora eu posso proteger. Por que agora eu posso proteger? Porque esse pavio aqui, ó, foi a captura de liquidez desse fundo. Então eu já vou subir direto para cá. Aqui está meu stop gain. E eu estou protegido para essa região de FVG. O cara vai subindo, renovou o topo, top. Aí atingiu o alvo. E aí, se o mercado, como ele fez o boss, eu poderia conduzir para cá. E só para ficar claro, eu vou selecionar aqui a barra de novo. Ok? Só para ficar claro. O mercado está quase em cima do seu alvo. Você está num fractal de 15 minutos. Se você reduzir para os 7 minutos, vou ajustar a escala de preço. Ó, olha o tamanho da estrutura. Tá vendo como é importante saber conduzir no time frame maior? Vou reduzir isso aqui. E aí eu tô ganhando a operação, certo? Se o mercado fechar mais uma vez para cima, um candle forte, eu vou apertar um pouquinho. Olha lá, esse tipo de candle está indo exatamente capturar a região do topo, certo? Capturar a região do topo. Aí movimento forte. Eu vou pegar meu stop agora, chegou a hora de espremer um pouco o preço, porque eu estou no fractal de 7 minutos, ok? Estava no 15 e o mercado de fato pegou impulso. E eu vou te falar uma coisa. Você acredita que o preço só pegou impulso forte porque ele varreu esse fundo aqui? Então esse fundo aqui que capturou a liquidez do passado foi responsável por dar combustível para o mercado subir forte? Faz sentido para você? Faz sentido para você que depois que o mercado varreu a liquidez interna dessa subestrutura aqui, ó, menor, que ele fez esse fundinho aqui, ó, o mercado teve combustível suficiente para renovar a máxima? Você consegue compreender?
Você consegue entender que como o mercado é fractal, ele gera subestruturas e mínimas que são capazes de gerar liquidez, porque o varejo está o tempo todo engessado em fractais menores, esperando uma oportunidade de compra, região de suporte e resistência, num tipo de gráfico como esse, porque o varejo não tem paciência de montar uma boa operação. Você consegue compreender? E aí o mercado está próximo do alvo. Vamos ver. Aí, ó, nesse cenário aqui, o que fazer? Já vem aqui, ó, garante a tua posição debaixo dessa barra grande. Por quê? Porque se o mercado voltar, na pior das hipóteses, aqui a gente tem uma região de imbalance que pode travar o preço. Ok? Vamos ver se o mercado vai encostar nela. Ó, encostou. Você consegue entender como que é a tal da proteção de forma técnica? Fechou o imbalance, não pegou meu stop gain e aí bateu. Então, ele preencheu o FVG e bateu no alvo. Entendeu? Depois que o mercado rejeitou essa região e quebrou com aquele candle grande, dá para apertar de novo aqui. Ó. Então, é dessa forma que, de fato, você faz uma boa condução. E eu vou te contar o meu segredinho aqui, ó. Para mim ter uma boa condução, eu estou sempre olhando para os fractais de 7 minutos, 10 minutos, 15 e 30. Por quê? Porque eu montei minha operação visando o movimento macro do intermediário, entende? Então é dessa forma que se faz uma boa condução, sem ansiedade, sem estresse. Agora eu vou te falar outra coisa aqui, papo de trader mesmo. Você é trader? Então me responde aqui, ó. No meu ponto de entrada, clicando em Shift e arrastando até onde o mercado executou o meu alvo, olha aí, esse trade demorou 20 horas e 50 minutos para me poder fazer 507 dólares, certo? 507 dólares. Poxa, Lucas, eu sou cracudo de opções binárias, eu saí desse mercado recente, ou eu tô meio assim, não sei se eu vou para esse mercado que você opera, não sei como que é muito bem e tal. Eu não aguento ficar esse tanto tempo conduzindo uma operação. É assim que se opera. De verdade, é assim que se opera. Como que você quer ser lucrativo operando retração, movimentos curtos, scalp, essas coisas? Não fecha, a conta não fecha. O que fecha é isso aqui, ó. Quando você de fato perde, você perde isso aqui só. Quando você ganha 5, 6, 7 vezes mais. Entendeu? Então você passa basicamente, como esse exemplo aqui, 20 horas posicionado no trade, mas você faz do jeito certo e você sabe que quando executar você vai colocar dinheiro no bolso. E o melhor dos mundos é que você subconscientemente fica em paz consigo mesmo. Você sente de fato que fez a coisa certa, você sente que está progredindo e você fica cada vez mais perto da consistência, de se tornar consistente. Isso aqui é ouro puro, isso aqui muda a tua vida, entendeu? Que eu recomendo, sai dessa aula, abre o teu gráfico, eu não sei em que corretora você opera, não sei em que tipo de gráfico você olha, mas cara, vai fazer backtest, vai fazer, sabe? Vai conduzir, gasta o teu tempo. Ah, mas é chato estudar, é chato fazer isso. Chato? Chato é passar entre 8 a 9 horas fazendo um tipo de serviço que você odeia, trabalhar para os outros, bater laje, carregar cimento nas costas, bater estaca, cavar buraco. Isso é que é chato. Chegar no final da tarde ou no final de semana, querer sair com a tua namorada, não sei se você é solteiro ou solteira, né? Querer ir para algum lugar e não ter grana no final do dia, no final de semana. Isso é que é chato, entendeu? Então, eu estou dedicando meu tempo para te ensinar isso aqui que pode transformar a tua vida, então não perde tempo. Nem todo mundo está disposto de fato a ajudar, mas eu estou fazendo a minha parte, certo? Eu estou fazendo a minha parte, você só precisa fazer a sua. Tem muita gente que não gosta de assistir um conteúdo longo, porque tem preguiça. É porque essa pessoa não está de fato comprometida com o objetivo dela, entende? Então, olha só, se tu gostou de uma aula como essa, do meu pensamento, da minha psicologia voltada para esse tipo de mercado, e você acredita que eu tenho um potencial para te ajudar, na real, eu tenho. E aqui embaixo, na descrição, tem um link de acesso ao meu método completo. Aulas práticas, direto ao ponto. E se você tiver R$ 47, você entra para ele hoje, ok? É a minha melhor e única oportunidade para você. Eu não tô para te vender nada, essa é a realidade, eu não tô. Mas cara, se tu realmente quer, eu tô te dando um treinamento que pode mudar a tua vida por um valor de um pastel para você simplesmente estudar e fazer acontecer. Sabe por que eu faço isso? Ah, Lucas, por que é tão barato assim? Quando eu morava na zona rural, que eu não tinha dinheiro para comprar absolutamente nada,
todo mundo na minha vila tinha uma moto e eu não tinha condição de comprar, eu ficava fissurado naquilo, eu ficava triste, ficava mal também. Porque é muito ruim você ver os outros tendo as coisas e você não tem nada, entendeu? Você ia pro colégio com a mesma calça, com o mesmo chinelo, com um prego enfiado no chinelo, entendeu? Essa foi a minha realidade. Pode ser que a sua tenha sido diferente, entendeu? Mas não é fácil. E se existe uma coisa que dá para você ganhar dinheiro como mercado financeiro, você tem que aproveitar essa oportunidade. E o mercado financeiro, ele pode te dar de verdade a condição financeira que você tanto quer, só que ele vai te mostrar a tua pior versão, porque ele vai fazer você se sentir burro, idiota, que você não serve para isso. Por quê? Porque ele vai mostrar o seu espelho, entende? Quem é você quando pega um stop? Quem é você quando pega 2, 3 stops seguidos? Como você se comporta diante disso? Como você reage a 3 dias de stop seguido e vai para o quarto dia seguinte? Você vai pensando em se vingar do mercado? Como que é o seu pensamento? Você já parou para pensar nisso? O mercado financeiro não tem emoção. Ele só paga bem quem tem conhecimento e muita paciência. Só que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se faz sentido para você o que eu te falei, o que você aprendeu aqui e o que tá dentro do meu canal, se fizer sentido, cara, não custa nada. Conhece meu treinamento fechado. Tem a minha comunidade também, onde eu posto e envio análise lá. Ok? Isso aqui pode mudar a tua realidade. De verdade. Eu te vejo lá dentro do meu treinamento fechado ou num próximo vídeo aqui no YouTube, caso você não tenha decidido. Mas eu acho muito difícil, porque o que eu tenho para te entregar lá dentro, te garanto que é muito mais do que esses cursos de guru de 2.997. E você tem que pagar 2.997 para um cara te ensinar e você não vai ter dinheiro para poder operar. Aí não faz sentido, né? Mas beleza, um abraço, te vejo em breve.